Jorge Lordello, especialista em segurança, fala ao vivo comigo de São Paulo. Jorge, muito boa noite. Que informações você tem desse acidente? Boa noite. Boa noite, Siqueira. É um prazer falar com você. Siqueira, a gente tomou notícia desde quando aconteceu a queda do avião. A gente tem alguns informantes daquela região de Belo Horizonte, Minas Gerais, conheço muita gente lá. Tem algumas informações interessantes para te passar. O primeiro fato foi que a própria assessoria da cantora alegou que a cantora estaria com vida. Mas quando eu tive acesso a um vídeo mostrando a queda do avião, Siqueira, é o 14º acidente aéreo que a gente acompanha aqui pela Rede TV, então a gente tem uma experiência grande nisso. E quando eu vi a queda do avião, e apesar, Siqueira, de não ter tido a explosão em relação ao combustível, pois o combustível se espalhou e não houve o gerenciamento de fogo, a gente percebeu que o choque muito grande, naquele momento, eu já tinha quase certeza que dificilmente, Siqueira, alguém conseguiria sobreviver, Siqueira, a um choque dessa natureza. E eu quero te explicar. Só para você ter uma noção, Siqueira, vamos imaginar um acidente de trânsito, onde uma pessoa está no banco de trás sem o cinto de segurança, essa pessoa pesa 60 quilos e o carro bate num carro da frente na velocidade de 60 quilômetros por hora. Olha o que eu vou te falar, que realmente é impressionante. Essa pessoa que está atrás, ela é arremessada e o impulso é cerca de 50 vezes o peso dela. Então, se essa pessoa pesa 60 quilos, a 60 km por hora, ela ganha um impulso, Siqueira, de 3.000 quilos. E é por isso que em acidentes de trânsito dessa natureza, normalmente, num acidente de trânsito, ou a pessoa ela vai ter uma série de traumatismo craniano ou a morte. Agora, você imagina, Siqueira, um avião apagado, que cai ao solo, numa velocidade muito superior a 60 km por hora. Então, eu quando vi as imagens, o primeiro vídeo que acabou vazando nas redes sociais, aquilo me deixou muito preocupado, pois a gente já imaginava que seria muito difícil a sobrevivência dos ocupantes, que na verdade são 5 pessoas falecidas. Jorge, quando eu vi as pedras, o avião, eu acredito que o piloto tentou salvar a aeronave até o último instante, né? Ou ele procurou mata, longe da cidade para não ferir ninguém. Eu acredito que foi essa percepção do piloto de tentar salvar a aeronave e seus tripulantes. Você olhou também por essa via, por essa ótica, ele tentou realmente salvar e sair da BR, porque ali é bem próximo à BR, né? Siqueira, a sua colocação ela é muito importante. Vamos imaginar, há uma probabilidade muito grande desse avião, que é turbo-hélice, ter apagado. Então você imagina, né, os pilotos, ali você tinha piloto e copiloto, um avião apagado. A única saída é ele tentar arrumar alguma localidade plana, onde ele possa tentar descer com o avião, e mesmo se esborrachando, ele conseguir um determinado pouso que o choque seja menos leve, menos pesado, como aconteceu no vídeo onde a gente já mostrou aqui na emissora. Então, o grande problema é o piloto, ele vai ter apenas alguns segundos com uma aeronave apagada e, na verdade, isso é muito difícil, Siqueira. Na maioria dos acidentes, infelizmente, quando ocorre uma pane mecânica, eu não estou dizendo que ocorreu a pane mecânica, porque nós temos que esperar ainda, né, o trabalho pericial. Mas se ocorreu uma pane mecânica, para o piloto, numa questão de segundos, conseguir ter dirigir aquela aeronave para que tenha um impacto menor. Ele não conseguiu. O impacto realmente foi grande e volto a repetir. Então você imagina, Siqueira, a velocidade do avião caindo e aí você tem uma multiplicação. E eu disse que no acidente de trânsito multiplica por 50 o impacto do peso da pessoa. Então você imagina, Siqueira, numa aeronave que desce numa velocidade muito maior que 60 km por hora. Jorge, a aeronave, eu fico imaginando, a cabine no cockpit
nesse tipo de avião é muito próximo dos seus passageiros, né? Eu fico imaginando, apesar de toda a preparação, todo o estudo que o piloto tem, mas imagina a gritaria de quem está ali, sabendo que tem algo errado, porque percebe-se, né? Eu tenho medo de quê? Quem viaja de avião? Da própria turbulência. Um avião pequeno é muito superior. Então imagina um piloto, apesar de estar com o seu copiloto, querendo um lugar para pousar seguro, pode ter sido pane seca, não é, combustível a gente viu vazando, não foi pane seca, tudo leva a crer que foi pane mecânica. Mas nesse momento, Jorge, contribui, né? O desespero da tripulação, vendo que vai dar algo errado, mesmo que termine bem, mas naquele momento é desesperador. Siqueira, você tem toda a razão. E eu quero te trazer um ponto importante, Siqueira. Quem já pegou qualquer tipo de avião, sabe, avião de carreira, todo mundo sabe, a preocupação dos tripulantes do avião, que as pessoas fiquem afiveladas, né, com o cinto de segurança. Essa é a maior preocupação. Se tiver no avião uma pessoa que não quer afivelar, o avião não sobe, ok? Quando o avião ele ganha a sua viagem de curso, as pessoas tiram o cinto. Mas todo mundo sabe que quando chegou a hora de aterrissar o avião, a primeira coisa que o comandante vai falar para todo mundo, olha, vamos afivelar que nós vamos descer. Porque o cinto de segurança é realmente um equipamento interessante. Agora, imagine essa situação, que as pessoas estão ainda num percurso de voo, ainda não havia um preparo para aterrissar, então também há uma tendência, e a perícia vai mostrar, Siqueira, se as pessoas estavam, os tripulantes e também os passageiros, se eles estavam, principalmente os passageiros, estavam utilizando o cinto de segurança. Porque o cinto de segurança, em alguns acidentes aéreos, a gente já sabe, e teve notícia, que foi fundamental para o salvamento de alguma pessoa. Então, a perícia que imediatamente... Agora nós vamos ter, Siqueira, duas perícias fundamentais, né? A perícia técnica, tanto da Polícia Civil da localidade, como também do CENIPA, que é um órgão da aeronáutica. E nós teremos, em seguida, a condução dos corpos, dos 5 corpos, para o Instituto Médico Legal, porque é uma obrigatoriedade legal passar pela autópsia dos 5 pontos. Agora, tanto a perícia técnica feita pelo Instituto de Criminalística, como a questão do próprio laudo do exame de corpo de delito, que é a autópsia, nós vamos ter essa resposta em breve, se os tripulantes, se as pessoas, se os passageiros, Siqueira, usavam ou não o cinto de segurança. Mas, mesmo utilizando o cinto de segurança, volto a repetir, um impacto tão forte ao solo, como a gente viu nas imagens, realmente sobreviver seria algo assim, um milagre, realmente a sobrevivência, viu, Siqueira? Pois é, Jorge, e uma coisa que eu fiquei vendo nas fotos, elas começam a vazar na internet, não tem como, é a nova geração, e tem muito repórter nessa hora, né? E começa a vazar imagem, foto sem nenhuma dó e piedade. E acaba chegando aqui, e lógico que ninguém vai mostrar. Mas, vendo as fotos que eu vi, eu não vi nenhum corpo dilacerado. Olha, era um turbo-hélice, concorda? É um turbo-hélice. Sim. No Learjet, no caso de Mamonas Assassinas, houve mutilação de todo mundo. Mutilação. No do GD, do Gabriel Diniz, não houve essa mutilação. Eu fui no velório do Gabriel Diniz. Então, essas fotos que estão vazando agora vão servir, pelo menos, para ter certeza de que? A certeza de que? Estavam com cinto, não salvou a vida, beleza, tá bom. Mas a velocidade conta. O que é que a gente pode já daqui tirar? O que é que a gente pode tirar de todo esse cenário que a gente está vendo, Jorge? O que é que se dá para tirar daqui? Siqueira, você sabe que eu falo na lata, né? A gente aqui não tem meias palavras, a gente tem que passar informação para o nosso público aqui da Rede TV, especialmente para o seu programa Alerta Geral. Acidente aéreo, Siqueira, nós temos 4 possibilidades que podem ocorrer. Primeira possibilidade, erro humano, erro de pilotagem.
Segunda possibilidade, falha técnica, algum tipo de falha técnica. Terceira possibilidade é quando você tem uma questão ambiente, ou seja, a parte climática ruim para uma pilotagem. E a última é o que nós chamamos de pane seca, é quando o avião fica sem combustível. Dessas 4, Siqueira, nós tiramos a pane seca porque está demonstrado que havia combustível ali no local, cheiro de combustível, ou seja, a aeronave tinha combustível. O outro detalhe, as condições climáticas eram perfeitas, ou seja, não vai poder se colocar que a questão climática tenha eventualmente causado o acidente. Então sobra 2 questões para apuração da Polícia Civil e do CENIPA, que é a questão do erro humano, o erro de pilotagem ou a falha técnica. Então, a investigação, entendo eu, ele vai partir por essas 2 condições. Agora, o laudo de exame de estudo de criminalística e é muito importante também a autópsia para se definir a causa-morte. Porque, na verdade, Siqueira, a necrópsia ela serve para identificar para o delegado de polícia e para a justiça essa pessoa morreu do quê? Então, para cada dos 5 corpos, o médico legista vai fazer uma análise realmente muito apurada e vai dizer, olha, essa pessoa morreu de multifraturas, aconteceu isso, isso, isso e isso. E tudo isso vai depois ser analisado pelas autoridades competentes e eu acredito que em breve nós vamos saber a causa de por que esse avião ter caído. E um detalhe muito importante, viu, Siqueira, eu que acompanho acidente aéreo há muitos anos e já conversei, entrevistei com muitos comandantes e essas pessoas sempre me disseram em off, Siqueira, o seguinte, avião não é feito para cair. Porque o avião ele tem todo um processo de revisão extremamente apurado, muito mais do que veículo automotor. Então, os aviões, para você ter realmente uma falha técnica, é óbvio que pode ocorrer. Mas, na história dos acidentes aqui no Brasil e no mundo, a gente percebe que, geralmente, a maior parte dos fatos acaba redundando, em muitas vezes, numa falha de dirigibilidade. Mas, é óbvio, tudo isso são suposições, são estatísticas do passado, nós temos que tratar do presente e, em breve, as perícias da Polícia Civil e do CENIPA vão poder dizer por que uma aeronave, que apesar de antiga, essa aeronave, se não me engano, é de 1984, apesar de antiga, ela estava totalmente regularizada, com as autorizações em dia, ou seja, plenamente pronta para atuar como atuava num chamado táxi aéreo. Alguma informação se na cidade... me faltou o nome agora que ela ia fazer o show, por favor, alguém me ajuda? O nome da cidade de Minas Gerais que ela ia fazer o show? Caratinga. Tinha torre de comando, de orientação em terra. Você tem essa informação? Ou normalmente é aquele tipo aeroclube, sabe? Aquela pista pequena e ele não teve orientação. Isso, você tem essa informação, não? Olha, Siqueira... Tem uma informação que é muito curiosa, né? A gente sabe que o artista, Siqueira, ele vive do seu trabalho, da sua arte. E a Marília Mendonça, momentos antes da viagem, dentro da aeronave, ela fez um post. Estava tudo muito bem, ok? Estava tudo muito bem. Ok, aconteceu alguma coisa, Siqueira, a gente não sabe. Mas eu recebi uma informação, Siqueira, extraoficial, de uma pessoa lá da região, que gosta do meu trabalho, confia no meu trabalho. E essa informação, Siqueira, é que a aeronave teria batido antes da queda em alguma coisa. Eu perguntei, mas bateu aonde? Ele não teve essa informação. Foi uma informação que correu no WhatsApp de policiais daquela região, e ele falou, olha, essa informação, Lordelo, que eu recebi, que a aeronave eventualmente teria batido alguma coisa. Talvez tenha batido, Siqueira, porque uma aeronave, quando ela perde, né, a propulsão das hélices, ela cai em queda livre. O piloto vai tentando navegar aquela aeronave e, em muitos casos, você acaba batendo em algumas coisas. Mas tudo isso também, é óbvio, as perícias vão poder trazer para a gente em breve, e acredito eu que nas próximas horas a gente vai ter essa noção, e essa informação exata ou não, se eventualmente, Siqueira, a aeronave já teria se chocado
com alguma coisa anteriormente da queda. Jorge, muito obrigado por sua paciência. O Jorge é apresentador, Jorge Lordelo, apresentador da Rede TV. O programa dele é sobre segurança e não segurança só policial, não. Ele fala de segurança de tudo, de tudo. Do residencial, operação de risco, tudo é com ele. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Grande abraço e tendo novidades, eu passo para você, Siqueira, pode deixar. Operação de risco, aqui na Rede TV. Logo, logo, a gente vai ter maiores informações. E tem que dar tempo. No mínimo, o CENIPA, Aeronáutica, pede 30 dias. E começa a analisar todo o local. Se tinha torre de apoio na cidade, que normalmente não tem. Uma cidade com quase 100 mil habitantes, eu acredito. Eu vou pedir para já a Patrícia Contaldi pesquisar isso para mim. Viu, Alice? Se lá em Caratinga, né, tinha uma torre de comando, orientação, ó, desce, não pode, ó, agora sim, é muito importante. Outra coisa que o CENIPA, a primeira coisa que ele vai olhar, sabe o que é? As hélices. Mostra a imagem do avião. Mostra a imagem do avião. Se as hélices, é um detalhe interessante, estiverem tortas, totalmente tortas, dizem os especialistas que elas estavam funcionando. Funcionando. É isso que começa, é assim que se começa a investigação. Eu não sou especialista em nada, mas adoro aviação, gosto muito de avião. Todo mundo que me conhece sabe que eu venero a aviação. Avião não foi feito para cair, né? Não foi feito para cair. Sei que muita gente tem medo de passar até na porta do aeroporto, mas não tenha medo. Ainda é o transporte mais seguro do mundo. Eu acho que só pede para o elevador, alguma coisa assim, né? Ou vice-versa. É, o elevador. É o primeiro elevador, né? O segundo, o avião. E tem gente que eu conheço que não entra no elevador. Mas saiba que é o transporte mais seguro do mundo. Quando você vê um acidente como esse, faz mais de uma hora que a gente fala só sobre esse acidente. Não só pelo acidente, sim, as pessoas que ali estavam, que são queridas no Brasil. Mas quantos acidentes de carro aconteceram nessa hora e meia de programa, né? Quantos acidentes de carro aconteceram? Milhares no Brasil e no mundo. Então não vamos culpar ninguém, não é hora de foi o piloto, foi o copiloto, tinha alguém na cabine, estavam conversando, estava no celular. Vai surgir todo tipo de especulação, e normalmente essas pessoas que fazem isso são pessoas que não têm muito o que fazer. E querem um assunto da semana, né? Pois não, Elis? Posso seguir? Daqui a pouco eu trago a Patrícia mais uma vez, ao vivo de Belo Horizonte.